Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara e finalmente eu vou conseguir ter tempo para atualizar o canal e para fazer vídeos e para fazer coisas legais. E vamos hoje começar essa nova fase que eu decidi fazer hoje então uma resenha de um livro que é o livro Clube dos Oito, do Daniel Handler. Eu decidi fazer a resenha desse livro porque é uma leitura diferente do que eu faço normalmente, é um estilo diferente de escrita, de, enfim, história, de narrativa. Quando eu terminei de ler, eu gostei muito do livro. Só que depois que eu terminei de ler, eu fui ver uns comentários na internet, esse mundo maravilhoso da internet. E eu percebi que não tiveram tantas opiniões boas, eu encontrei mais opiniões ruins do que boas. Então essa história vai falar de uma menina, vai contar a história de uma menina. Então ela começa falando isso, que tipo, esse é um diário da época que aconteceu o grande assassinato, que eu matei alguém e tal. A narrativa ela é basicamente entre o diário dela, de quando ela cometeu esse crime, e dela atualmente revisando o diário para publicar. Então ela meio que se intromete em algumas partes do diário para fazer algumas observações, para fazer algumas pontuações. Ela tinha muitos amigos, tinha um Clube dos Oito, né, o famoso Clube dos Oito, que tinham 8 pessoas. Enfim, e eles se encontravam semanalmente e acabou que, enfim, vários acontecimentos foram gerando para que ela cometesse esse assassinato. E a grande questão aqui, como você já sabe que o assassinato vai acontecer, é a questão de descobrir como que vai acontecer. E uma das coisas que eu gostei desse livro foi justamente que o autor consegue criar essa atmosfera de suspense, de... como é que a gente pode falar? De expectativa mesmo, de emoção da gente ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Sempre parece que tem aquela coisa de tipo, alguma coisa está prestes a acontecer em qualquer momento, entendeu? E eu achei bem legal, assim, o rumo da história, como que ele decidiu contar essa história através do diário dela, né, em si. Mas isso também, eu tava pensando aqui antes de gravar, mas por ela estar contando a história, depois que eu terminei o livro, eu parei, mas será que o que aconteceu mesmo aconteceu desse jeito? Ou, enfim, o que eu sinto pelos personagens não é por ela estar narrando e por eu ter só a opinião dela da história, entendeu? Eu acho que é justamente isso que o autor quis trazer, narrando em primeira pessoa, justamente esse conflito de pontos de vistas. E tem uma coisa interessante que no final de algumas datas ele coloca tipo uma espécie de análise de comentários. Então o diário começa com a personagem principal escrevendo cartas de amor para um menino da escola dela. Então depois, quando ela volta, ela fica meio sem saber assim, será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Então a história gira em torno desse momento que ela escreve as cartas para ele, tá? Mas enfim, às vezes tem umas questões para análise que ele coloca umas perguntas aqui. Eu ainda não entendi muito bem, eu acho que tá além da minha compreensão. Eu vou dar mais uma olhada em algumas análises na internet. Essas perguntas foram boas para deixar a gente com a pulga atrás da orelha, mas eu achei que talvez depois ele ia explicar um pouco, ele ia dar as respostas para essa pergunta, não diretamente, mas assim, sabe, entre linhas. Então eu não entendi muito bem o objetivo dessas análises, dessas perguntas de análise. Não sei, fica aí, se você leu e se você entendeu, me conta aqui para que serve. Os personagens são bem fortes, bem impactantes, eles têm personalidades marcantes. É o que eu falei, às vezes eu não achei tão envolventes, mas porque a personagem principal sempre tem um pé atrás com os outros personagens, então ela meio que não deixa a gente se envolver, ela tá sempre criticando ele, sempre colocando um ponto de tipo, ela é bonita, mas não é tão bonita assim. Ele é assim, mas ele não é tão legal assim. Ele é chato, ele é meloso, enfim. Esse ponto de vista da personagem
impedir um pouco que a gente se conectasse com os outros personagens, menos um especial, que aí vocês vão entender por quê ao longo da história. Tem muitos personagens na história e eles são impactantes, cada um deles teve o seu papel na história, teve o seu papel na narrativa, de como as coisas foram fluindo. É tipo aquele negócio dos 13 porquês, cada um teve o seu papel aqui. A narrativa, ela foi pra um lugar... Como eu falei, a questão não era a gente saber o que ia acontecer, porque ela já falava o que ia acontecer, mas sim como que ia acontecer, como que as coisas iam se desenrolar no final. Teve um momento de plot twist aí que eu gostei, eu achei interessante, mas que não é original, né? Assim, eu descobri as coisas antes que o autor falasse, então não é uma coisa tão original assim, mas eu achei bem interessante, tanto que dá margem pra gente entender muitas outras coisas que ficou aberto na história. Então eu quero muito reler o livro do final, eu quero muito reler pra pegar os detalhes, pra pegar as mensagens subliminares, né? É que assim, é um livro que ou você gosta ou você não gosta, sabe? Não tem um meio termo, assim, acho, porque ele é muito 880, ele é muito tapa na cara e ao mesmo tempo não tapa na cara. Uma coisa é que ele juntou muitos assuntos dentro de uma narrativa, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, porque é muito fácil se perder no objetivo. Mas eu entendo aqui os motivos do autor ter colocado essas questões, todas essas questões no livro. Enfim, não sei se precisava ou não sei se contribuiu pra história ou não. Teve pontos que eu acredito que, se não tivesse, teria sido melhor, ele poderia ter estruturado em outras partes. De um modo geral, eu gostei muito. Eu quero ler mais livros nesse estilo, tanto para poder comparar, né, que como é uma leitura que eu não tô acostumada a fazer, às vezes eu gostei, mas que não é o melhor desse gênero, né? É um olhar diferente que a gente tem que ter, assim, para as outras pessoas. Eu não tô falando que todo assassino é um santinho, mas que eles também têm o seu lado, têm o seu ponto de vista, têm a sua parte na história. Sim, ele cometeu um crime, mas essa questão. E depois, mais o quê? Por que ele fez isso? O que passava na cabeça dele? Eu sei que não justifica as coisas que ela passou, não justifica ela ter, enfim, matado alguém, mas é sempre interessante ver esse outro ponto de vista, pra gente não julgar alguém antes de saber o que realmente está acontecendo, tanto com ela quanto dentro dela, então, né? E é isso, gente. Essa foi a resenha, desculpa se foi um pouco confusa, só queria mesmo falar o que eu achei do livro. Eu espero que vocês tenham gostado, então se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro. Se você ainda não leu, leia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!